Como eu vou falar na sequência do secretário Vitor, já peguei o microfone para poupá-lo, né? Porque já foi anunciado que nós vamos ter aqui uma temporada de debates fundamental, né? Então, e depois de mim, nós vamos aqui ter a oportunidade rara de ouvir o professor Cláudio Pádua, que veio aqui a nosso convite. É um dos maiores especialistas brasileiros em biologia da conservação, com trabalhos publicados no Brasil, no exterior, e vai poder, inclusive, nos ajudar a entender muitas das coisas que já foram debatidas. Eu tinha pensado, eu tinha mentalizado um roteiro para fazer a minha palestra, a minha conversa, porque eu acho que aqui é mais uma oportunidade de reflexão e de debate do que uma palestra propriamente dita. Mas vou aproveitar e vou fazer uma fala pautada no que foi dito na mesa de abertura e no que foi dito pelo secretário Vitor, com as intervenções do Frangão, do Madureira, aliás, do Franklin, né? Do Madureira, Vargas, Franklin não, Vargas. Para os antigos de Jerônimo Monteiro, Madureira, que está ali, é da família Vargas, que era dono da casa Franklin de Jerônimo Monteiro. Então, veja aqui. Então, eu também quero ser rápido, eu quero fazer uma reflexão. Primeiro, dizendo que não há nada mais suspeito do que opinião de ex. Então, eu vou falar algumas coisas que podem ser críticas, mas que, como sendo ex, tem que ser dita mais como autocrítica sobre o Caparaó. Então, é esse um ponto que eu acho importante. Eu tive a oportunidade, que as circunstâncias da história me deram, de implantar a infraestrutura do Caparaó do lado capixaba. Em 1998, como secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, nós tivemos o primeiro momento com a Dalva Ringer já no processo de mobilização da comunidade, desempenhando um papel importante na administração do ex-ministro Gustavo Krause, implantou a infraestrutura. Você estava lá, do lado mineiro, o centro de visitante, administração, residências funcionais e a portaria de Pedra Menina. Depois, em 2001, 2002, como secretário executivo e ministro do Meio Ambiente, eu tive a oportunidade de implantar a infraestrutura do lado capixaba, centro de visitante, base da Casa Queimada, acampamento, alojamento, etc. E calçamos de pedra da entrada do parque os trechos mais críticos até a base da Casa Queimada. E aí precisa de ser colocado algumas coisas que têm um extraordinário apelo turístico. Mas, como bem disse o secretário, o que nós temos que fazer? Você tem que transformar a beleza natural por si só, não promove turismo. Ela tem que ser transformada num produto turístico. E isso implica investimento. E não é só investimento de infraestrutura. Nós temos, em regiões como o Caparaó, nós temos que investir cada vez mais em turismo de base comunitária, né? Acho os resorts fundamentais, já me hospedei em vários deles. Mas para o desenvolvimento local é melhor ter 100 pousadas do que um resort com 100 apartamentos. Se quisermos realmente pensar em desenvolvimento de base comunitária, é melhor planejar, estruturar para ter 100, 150, 200 pousadas cooperando entre si, do que
um grande resort que vai ter 200, 300 apartamentos. Então, esse é um ponto importante. Agora, eu tive a oportunidade ontem, acompanhando o professor Cláudio, de dar uma passada lá no Caparaó. Nós fomos da portaria de Alto Caparaó até a portaria de Pedra Menina. E aí, relembrando a suspeição de ex, até porque quando eu tive a oportunidade, eu participei desse processo, eu quero fazer um registro e vou ser porta-voz desse registro junto à ministra Marina Silva, com quem eu tenho relações pessoais, para lamentar o abandono do Parque Nacional do Caparaó. Tanto do lado de Minas quanto do lado do Espírito Santo. Né? E como nasci aqui e fiz a minha carreira em Minas Gerais, como sabem, toda ela lá, eu sempre digo que no meu coração não há fronteira que separa Espírito Santo de Minas Gerais. E aí eu cobro, não dos que estão aqui, cobro do Instituto Chico Mendes, um projeto integrado de desenvolvimento do turismo envolvendo capixabas e mineiros. O parque é um só. E nós podemos otimizar os investimentos, fazendo essa integração. O turista pode entrar por Minas e chegar no Espírito Santo, e entrar no Espírito Santo e chegar em Minas. Nós precisamos de desenvolver um roteiro, ou vários roteiros, que envolvam essa possibilidade. Esse é um ponto que eu queria trazer aqui. É a necessidade, estou plenamente de acordo em fazer um apelo ao governo federal, que é o gestor da unidade de conservação, para que a gente tenha a possibilidade de realmente transformar o Caparaó naquilo que é o destino, a vocação natural do Caparaó, como turismo de montanha, como um dos melhores destinos de montanha do Brasil. Madureira levantou aqui um tema, secundando o que já tinha sido dito pelo Frangão. A não ser aqueles que estão diretamente ligados no assunto, as pessoas não se dão conta. Pico da Bandeira. Os da minha geração estudaram que o maior pico do Brasil era o Pico da Bandeira. Então, na minha cabeça de estudante, o maior pico do Brasil é o Pico da Bandeira. Depois surgiu Neblina e Monte Roraima. Mas ninguém vai a Neblina e Monte Roraima, gente. Ninguém. A não ser os especialistas, aqueles realmente que gostam. O cidadão comum tem chance de ir ao Pico da Bandeira, até porque é acessível. E aí, falando do meu lado capixaba, 100% capixaba. 100% capixaba. 100% de Ibitirama. 100% de Ibitirama. Então, isso é um apelo para quem gosta de turismo de montanha. Segundo ponto. Quem vai à Casa Queimada, e felizmente eu ajudei de certa forma, o Chico Mendes tem recurso agora e vai completar o calçamento total do portal de Pedra Menina até Casa Queimada. Com recursos que foram
com recursos da multa aplicada pelo IBAMA na Vale do Rio Doce em relação ao acidente de Brumadinho. Então, essa é uma. E outros investimentos também serão feitos do lado de Minas. Mas eu não gosto desse negócio lá do Capixaba e lado de Minas. Nós temos um parque nacional, uma unidade que tem que ter visão integrada. É óbvio que nós temos uma divisão administrativa insuperável. Temos a fronteira do Espírito Santo, a fronteira de Minas. Então, precisamos trabalhar integrado. Mas o que eu quero dizer com essa última fala minha da estrada para a base da Casa Queimada? É a segunda estrada mais alta do Brasil. Alguém sabia disso aqui? A Dalva, certamente, porque é a nossa grande pioneira, entendeu? É a segunda estrada mais alta do Brasil que você pode ir de carro. Perde só por 10 metros para do Parque Saragui, do Paraná. Então, nós temos a estrada mais alta do Brasil, aqui, e nós temos o pico mais alto acessível de todo o centro-sul e do nordeste brasileiro, aqui. Então, vocação nós temos. Segundo, marca. Caparaó é uma marca fortíssima. Tem marca quando se fala de economia e turismo, é um negócio extraordinário. O secretário foi felicíssimo. Marca do turismo em Paris. Torre Eiffel. Nós temos a nossa marca, que é Caparaó, que é o pico, que é o nome, que é o entorno, que é tudo. Então, isso é fundamental. Agora, não dá para imaginar um destino turístico realmente altamente frequentado sem esgoto tratado. Como disse o prefeito, extraordinariamente aqui, o prefeito Dito, sem destinação ambientalmente adequada do lixo. E lixo, na nossa cultura, o lixo é uma espécie de fim do ciclo, né? Quando chegou no momento que não serve para mais nada, é lixo. Mas com as novas tecnologias de hoje, lixo não é mais o fim, é o começo. Porque o lixo hoje é mercadoria. Lixo hoje é mercadoria. Agora, para que o lixo seja mercadoria, é preciso fazer coleta seletiva. Aí as prefeituras passam a ter um papel fundamental. Temos que fazer coleta seletiva, reorganizada, educação ambiental, porque vamos ser sinceros aqui, a gente cobra dos prefeitos, das prefeituras 24 horas por dia. A cidade está suja, a cidade está suja. Para quem conhece Belo Horizonte, a Avenida Paraná, que tem mais transeunte lá em Minas Gerais, ela era varrida, melhorou um pouco, 6 vezes ao dia. 6 vezes. Tinha uma turma da limpeza urbana exclusivamente para ficar na Paraná. E aí, o que é que a gente tem que concluir? A gente suja de manhã e cobra a prefeitura para limpar à tarde. Cidade verdadeiramente limpa não é a cidade que a prefeitura varre todos os dias. Cidade verdadeiramente limpa é a cidade que a população não suja. Essa é uma questão fundamental, porque quem suja e cobra do prefeito que está sujo não tem autoridade moral para criticar a prefeitura.
Aliás, a gente não tem autoridade moral para criticar nada quando a gente não faz por iniciativa própria aquilo que a gente está pedindo para os outros fazer. Então, essa é a questão essencial, né? Ok. É bom porque você vai estar no painel em seguida e você reforça esse ponto, né? Também já falei do lixo, já falei do saneamento, da infraestrutura. Eu soube que o Espírito Santo está fazendo a conexão da 262 com Pedra Roxa. Então, isso tá sendo feito. Então, acho que tem avanços, né, que estão sendo encaminhados. E também tive a oportunidade, já aí como secretário de Meio Ambiente de Minas, de conseguir o asfalto de Espera Feliz através da passagem pela comunidade do Paraíso para fazer a conexão. Isso. Agostinho Patrus era o. E aquela estrada saiu como uma compensação ambiental que eu coloquei em relação às outras obras do DR de Minas, e nós conseguimos fazer com que aquela estrada, com o apoio do Agostinho Patrus, saudoso padrinho, pudesse ser feita. Com essas considerações sobre o Caparaó, eu queria aproveitar um pouquinho mais do meu tempo, que eu não quero me alongar muito. A mensagem que eu queria trazer aqui em relação ao Caparaó, eu já trouxe. Mas eu tinha proposto que nós falaríamos aqui sobre natureza e território. Inicialmente, nós iríamos falar sobre meio ambiente. Eu preferi transformar o nome de meio ambiente, tirar meio ambiente para colocar natureza. Por quê? Porque a palavra meio ambiente, ela tem uma carga muito grande de abstração. Meio ambiente é tudo. Então, quando a gente fala meio ambiente, de que especificamente nós estamos falando? Quando a gente fala de natureza, nós estamos falando de uma questão que o cidadão comum todo sabe o que é. E durante o longo dos anos, a gente foi mudando de conceito, né? Natureza, meio ambiente, flora e fauna virou biodiversidade. Então, os conceitos foram mudando. E eu costumo dizer que a burocracia tem uma extraordinária capacidade de criar novos conceitos para manter os velhos problemas sem solução. Não é? Isso é muito comum, e principalmente na era que os marqueteiros estão dominando tudo, na era que as redes sociais estão dominando tudo. É muito fácil você mistificar, é muito fácil viver na retórica. Eu até acho que a retórica, filosoficamente, é importante para animar o debate da política. Na política, a retórica é muito importante para estimular a discussão, estimular o debate, mas a retórica sem ação não muda nada.
o que muda é a ação. Então, aqueles que ficam permanentemente no discurso, sem agir, sem ter compromisso com o resultado, sem entregar o que promete, vive na retórica sem fazer nada. Então, é preciso juntar a retórica com a ação, para que a gente possa realmente chegar naquilo que a gente acha que é necessário fazer. Há um traço da nossa cultura, lamentavelmente, que não é bom, na minha percepção, que é a nossa capacidade de maldizer os problemas. Nós temos uma extraordinária capacidade de maldizer os problemas. Criticar tudo que os outros fizeram sem que a gente tenha feito nada. Esse é um traço da nossa cultura. E ao invés de juntar as nossas energias para maldizer os problemas, nós precisamos de juntar as nossas energias para encontrar soluções, para buscar soluções no interesse do cidadão, da cidadã, no interesse do povo. Então, esse debate retórico, esse debate ideológico apenas da disputa do poder pelo poder, sem nenhum compromisso com a sociedade, sem nenhum compromisso com o bem-estar do cidadão. Essa retórica que há 100 anos combate a pobreza e a pobreza só está aumentando, porque nós não agimos. Então, é fundamental agir, construir uma ação. E somos também muito prejudicados pelos conceitos erráticos. Como eu mencionei aqui, essa nossa vocação de maldizer os problemas. E aí eu quero entrar num ponto que é a mensagem que eu também gostaria de trazer aqui, que é a necessidade de destruir dois grandes mitos da civilização contemporânea. A civilização contemporânea, ainda hoje, ainda que de maneira mais atenuada, ela vive de dois grandes mitos. Primeiro mito, o mito da inesgotabilidade dos recursos naturais. Por isso eu botei o tema natureza. Países de dimensão continental como o Brasil, rico em recursos naturais, todas as gerações, sucessivas gerações, foram criadas com o mito da inesgotabilidade dos recursos naturais. Como se a gente pudesse viver desperdiçando tudo, o tempo todo, que nada nunca iria acabar. E, nesse terceiro milênio, principalmente aqui no Brasil, pela primeira vez, nós começamos a ser colocados diante de uma situação de escassez. Todo mundo lembra da crise de escassez de água em São Paulo, 5, 6 anos atrás, que demandou um esforço extraordinário de captar água. Vejam que a escassez de água aqui no Brasil, no nosso continente brasileiro, era uma questão do semiárido nordestino, de repente aparece no sudeste, que nunca tinha tido um problema dessa natureza. Como veio para o sudeste rico, a escassez de água, quando chegou em São Paulo, ela virou crise hídrica. Como se nós não tivéssemos uma crise hídrica de 3 séculos no Nordeste do Brasil. 3 séculos, convivendo com a escassez no semiárido. E eu estou dizendo isso porque, quando a gente é colocado diante da escassez, é aí que fica visível que a infinitude dos recursos da natureza é um mito. Os recursos são finitos. Em algum momento,
eles fenecem. Então, nós precisamos de derrubar o mito da inesgotabilidade dos recursos da natureza. Porque, mesmo que sejam fartos e abundantes, se não souber usar, em algum momento nós vamos ter escassez e vamos ter falta. Da mesma maneira que nós destruímos o meio ambiente, usando, desmatando, lançando esgoto in natura, em curso d'água. Aliás, vou fazer aqui uma pergunta de provocação. O que dizer de uma sociedade que suja a água que bebe? O que dizer de uma sociedade que suja a água que bebe? O que dizer de uma sociedade que lança os seus esgotos in natura no curso d'água? Esses conceitos, essa cultura, é que nós temos que mudar. E iniciativas como essas aqui, que o Basílio, felizmente, tomou a iniciativa de reeditar, é importante para a gente poder exatamente colocar isso que nós estamos fazendo aqui em discussão. O nosso vereador da Rua de Cima, é assim que eu gosto de chamá-lo, que sucedeu meu querido pai Zé da Ponte, foi o primeiro vereador da Rua de Cima na emancipação de Jerônimo Monteiro, para que nós fôssemos do Caparaó. E aqui também, por iniciativa da comunidade, ele também participou desse esforço, foi criado o monumento natural do maciço das Andorinhas. Para quem vem de Cachoeiro para cá, o prefeito Vitor certamente, e muitos de nós aqui fazemos esse percurso, antes de entrar na divisa de Cachoeiro com Jerônimo Monteiro, nós temos à nossa direita o maciço das Andorinhas. Pedra da Andorinha, Pedra Lisa, Pedra da Parada, debaixo da qual eu nasci em 1952. Meu caro Anu, o maciço das Andorinhas é a sentinela do Caparaó. É o primeiro contato para quem vem do mar para subir a serra, o primeiro contato do cidadão com o Caparaó nesse trajeto da 482 é o nosso maciço natural das Andorinhas. E isso valoriza e justifica o fato de ter a lei estadual colocando Jerônimo Monteiro na região do Caparaó e não mais na região centro-sul, como era anteriormente. Esse, então, é um mito que eu queria mencionar, o mito da inesgotabilidade. Segundo mito, esse, no meu entendimento, mais difícil de ser dissolvido, o mito da hegemonia do homem sobre a natureza. Nós aprendemos durante toda a nossa vida, os nossos ancestrais, que nós somos os donos da natureza. Tanto é que normalmente a gente se expressa nós e a natureza. Não existe nós e a natureza, gente. Nós somos natureza. O homem sapiens é um animal dotado de inteligência, como nos lembrou o secretário, mas que não tem sabido usar a sua inteligência da melhor maneira possível. Então, não existe a hegemonia do homem sobre a natureza. Mesmo quando as religiões buscam a definição de que tudo foi feito para o homem, as pessoas não se esquecem
que o Éden foi criado para o homem, com a responsabilidade do homem proteger o Éden. E nós não nos damos conta e achamos que nós exercemos uma hegemonia na natureza, que nós podemos fazer tudo o que queremos com a natureza e não vamos. Por quê? Nós não sobrevivemos, os seres humanos que se acham donos da natureza, nós não conseguimos sobreviver sem os demais seres vivos e sem o meio físico que nos cerca. Alguém consegue viver sem água? Conhece algum ser humano que vive sem água? Que vive sem comida? Que vive sem, a não ser os nudistas, que vive sem roupa? Tudo isso é natureza, meus amigos e minhas amigas. Água é natureza, comida é natureza, roupa é feita de natureza, tudo é natureza. Então, temos que entender que nós somos parte da natureza. A partir desse entendimento, soluções como as que nós pretendemos para o Caparaó serão mais fáceis de serem obtidas. Porque nós vamos entender que temos que compartilhar, temos que fazer tudo da maneira mais articulada possível, cooperativamente. Temos que viver no modelo, temos que substituir a competição pela cooperação. Nós temos que, cada vez mais, na nossa forma de viver, imitar a natureza. Imitar a natureza. Porque na natureza, tudo se recria, tudo vive em ambiente de harmonia. Então, essa é uma questão essencial. Eu não quero me alongar, porque eu gosto que os horários sejam cumpridos. Ficaria aqui trocando ideia com vocês a tarde toda, mas queria fazer esses registros e dizer do meu especial prazer de estar aqui, e gostaria, com licença de todos vocês, de citar, porque as encontrei aqui hoje, algumas pessoas com as quais eu convivo e que me fortalecem na minha trajetória, no meu trabalho. Primeiro, queria citar a Sônia, minha mulher, Soninha, que está aqui, que foi, que eu digo sempre, a sócia da minha carreira. Sem ela, eu não estaria aqui. Depois, por uma coincidência de estar aqui hoje, quero citar meu amigo Odilon. Odilon foi meu colega de universidade rural e moramos no mesmo alojamento. E está me dando o extraordinário prazer de estar em Jerônimo Monteiro hoje. Nós celebramos, em 13 de dezembro do ano passado, 50 anos de formado. E ontem a Engenharia Florestal celebrou 65 anos da criação do primeiro curso. Né? Então, aqui estamos. Eu também não poderia deixar de mencionar o nosso decano. Não poderia deixar de mencionar o nosso pioneiro. Pioneiro da restauração florestal no Brasil. No momento em que a palavra restauração florestal está muito em evidência, é bom lembrar daqueles que faziam isso quando essa questão sequer era cogitada. Eu estou falando do meu amigo João Martins. Seu João Martins, muito antes de falar em restauração, já plantava árvore na sua cachoeirinha nativa no Rio Novo do Sul. É um prazer tê-lo aqui, seu João. E também queria citar o meu irmão Djalma, que está em algum lugar por aí. Né?
com o qual compartilho desde a nossa infância, né, essa extraordinária ventura de viver. Eu espero que o fórum possa produzir os melhores resultados. Reitero a necessidade de um apelo ao Instituto Chico Mendes para colocar o Parque Nacional do Caparaó como prioridade. Defendo, sei que é polêmico, mas defendo as concessões para a área de uso público, porque, lamentavelmente, quando se fala em concessão para uso de área de uso público em unidade de conservação, logo vem uma narrativa de que estão privatizando os parques. Chamar concessão de uso público de uma unidade de conservação de privatização é uma desonestidade intelectual. É uma desonestidade intelectual, porque você não está privatizando, ao contrário, você está atraindo investimentos privados que vão ser permanentemente vinculados ao parque. Porque se um concessionário recebe uma concessão de 30 anos, sabe o que acontece ao final de 30 anos? Ele vai para a casa dele e tudo que ele fez fica incorporado ao parque, que é do Estado Nacional, que continua sendo público. Então, não me venham dizer que concessão de uma área de uso público é privatização. Não é. Então, é o momento também de inovar, é o momento de buscar caminhos novos. Nós não podemos ficar, como eu mencionei, criando novos conceitos para manter os velhos problemas sem solução. Nós precisamos de criar conceitos novos para resolver os problemas. Agradeço a todos a atenção, reitero o meu prazer de estar aqui sempre e muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Bom, depois das duas palestras do secretário Vitor e de José Carlos, a gente dá uma pausa agora para um Laranja com Prosa. Laranja com Prosa é o nosso coffee break aqui atrás. Dentro de 20 minutos a gente retorna, tá bom? Registrar a presença dos alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do agronegócio, né? A turma do agronegócio. Muito obrigado pela presença de vocês. Registramos também a presença da Casa de Amparo aos Idosos, Maria Bossóis Lanes, na sua presidente Vilma, pela presença aqui no segundo Fórum Caparaó Sustentável. É um intervalo, coffee break Laranja com Prosa. Dentro de 20 minutos, voltemos às nossas atividades normais.